Uma das maiores obsessões do cristianismo ocidental é sobre o que é o pecado, quem pratica o pecado. Essa busca pelo pecado, ela é quase que doentia na história do cristianismo ocidental. E a lista dos pecados, ela só aumentou ao longo da história. Mas você realmente sabe o que é pecado? Você sabe quais são os efeitos do pecado na vida do ser humano? Você sabe quais são as consequências de uma vida pecaminosa? Assista esse vídeo até o final que eu te conto. Eu sou o Dr. Jansen Racco, sou teólogo, historiador, atuo como professor há 15 anos. Quero dar as boas-vindas a você no meu canal e convidá-lo a se inscrever por aqui e deixar o seu like. E vamos juntos fazer teologia. O pecado, historicamente, tem sido superdimensionado pelo cristianismo ocidental. Tem um texto bíblico que é muito interessante do apóstolo Paulo que nos diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse texto nos mostra que onde o pecado foi abundante, onde o pecado foi grave, a graça de Deus foi maior ainda, foi mais abundante ainda, porque a graça de Deus sempre é muito mais abrangente, muito mais impactante e muito mais eficiente do que o pecado. Mas não é isso que parece nas pregações das igrejas, na compreensão sobre o assunto pecado da maioria das igrejas e no modo como esse assunto tem sido tratado e apresentado na história da teologia ocidental. Porque a grande verdade é que o pecado tem sido superdimensionado e, como eu falei, o pecado tem sido entendido como uma lista das coisas que não se pode fazer e uma lista das coisas que se deve fazer para fugir desse pecado. E essa lista do que é proibido só aumentou ao longo da história do cristianismo, principalmente ocidental. Agora, essa compreensão do pecado que nós temos no Ocidente está diretamente relacionada com a influência que a teologia cristã ocidental recebeu do dualismo platônico. Aliás, aqui no canal nós temos uma série de 4 vídeos falando sobre a influência do dualismo platônico na teologia cristã. Depois acesse e assista, que eu tenho certeza que vai lhe esclarecer muitas coisas. Platão foi um dos principais pensadores gregos que dividiu a realidade entre o mundo das ideias e o mundo das coisas. O mundo das ideias era relacionado ao que é imaterial e o mundo das coisas era relacionado ao que é material. No ser humano existe uma correspondência dessa divisão feita por Platão, que é o chamado dualismo antropológico, que é a compreensão de que o ser humano é composto por alma e corpo. A alma do ser humano seria relacionada ao mundo das ideias, seria relacionada à imaterialidade, enquanto que o corpo do ser humano estaria relacionado ao mundo das coisas, ao mundo material, ou seja, aquilo que é ruim. Quando essa influência penetra no cristianismo, já em meados do 2º século, as consequências foram claras e são claras até hoje. Há uma tentativa de negação da corporeidade do ser humano. Há uma tentativa de criminalizar a sexualidade, que é algo relacionado ao corpo. Há uma tentativa de desprezar o corpo ao longo da história da teologia ocidental. E isso é feito tanto pelo catolicismo quanto pelo protestantismo. No catolicismo, isso se reflete, por exemplo, através do celibato para o clero, através dos mosteiros de isolamento do mundo. No protestantismo, isso se dá, por exemplo, no moralismo puritano, no total isolamento entre o cristão e a sociedade e assim por diante. Tradicionalmente, o pecado tem sido definido como errar o alvo. Porém, essa definição é muito pobre
e chega a ser infantil, na verdade. Errar o alvo, mas nós devemos pensar o seguinte: se errar o alvo é a definição para o pecado, eu preciso pensar que alvo é esse e quem colocou esse alvo em tal lugar. Alvo é uma coisa que está diante de nós e que nós devemos acertá-lo sempre. Quanto mais certeiro for o nosso tiro, maior a nossa pontuação. Se o pecado é errar o alvo, eu preciso pensar que alguém colocou diante de mim um alvo, uma meta que eu preciso acertar sempre. Porque quando eu erro esse alvo, eu tenho consequências para a minha vida. Mas, na verdade, esse alvo colocado na nossa frente é fruto do moralismo do cristianismo ocidental, que é algo que se expressa há muitos séculos. E esse alvo muitas vezes esse alvo é uma lista do que pode e do que não pode fazer, definido muito mais pelas instituições religiosas do que pela compreensão bíblica, do que pela compreensão do próprio Evangelho. Jesus nunca se dedicou a fazer uma lista do que pode e do que não pode. Ele sempre nos chamou à responsabilidade e o aprofundamento da compreensão da nossa humanidade. Muitas vezes esse pecado tem a ver com uma cartilha que deve ser seguido para que a pessoa seja plenamente aceita naquele ambiente. E caso ela cometa algo fora daquela cartilha, ela automaticamente será punida. Quase sempre o pecado tem sido relacionado à sexualidade, a pautas morais, por causa do moralismo que afeta o cristianismo ocidental. É claro que a moral tem o seu papel e a sua importância. É claro que existe uma moral bíblica, porém é bem diferente de um moralismo que nos cega e que muitas vezes nos conduz como verdadeiros escravos desse moralismo. Eu tenho certeza que na sua igreja, a maioria dos casos considerados de pecado foram casos relacionados à sexualidade de alguma maneira. Porque quase sempre, quando a pauta moralista domina o ambiente, praticamente só se enxerga pecado como sendo relacionado à sexualidade. É claro que há distorções da sexualidade que não são saudáveis, mas também é claro que pecado é algo muito mais complexo do que a sexualidade, que na verdade é uma argumentação platônica e não cristã de negação da corporeidade. E quando há um ambiente fortemente moralista, corre-se um duplo perigo, um perigo terrível. O primeiro é que a pessoa seja conduzida, induzida a criar uma identidade dualista, em que ela é uma coisa em público, uma coisa na igreja e outra coisa totalmente diferente na sua intimidade e muitas vezes, inclusive, na sua sexualidade. E o segundo perigo desse moralismo é a elevação das questões da sexualidade, da corporeidade como sendo um tabu e um pecado a ser combatido e o enfraquecimento daquilo que de fato é considerado pecado pela ótica bíblica. A Bíblia condena muito mais a hipocrisia, a injustiça, a exploração do que vários outros assuntos relacionados à negação do corpo. Por exemplo, nos profetas do Antigo Testamento, Isaías, Amós e tantos outros, o pecado que está sendo condenado e que está provocando a ira de Deus, que está provocando o desconforto do profeta, é o problema da injustiça, é o problema da exploração, é o direito do órfão que não está sendo respeitado, é o direito da viúva que está sendo negado, é a exploração, é a maldade que o povo estava fazendo contra os mais vulneráveis. E isso foi fortemente condenado pelos profetas e também por Jesus. Mas, diante dessa fala, deve vir uma pergunta. Então, o que seria o pecado?
O pecado, segundo a ótica de Jesus e do cristianismo, é tudo aquilo que nos desumaniza. Pecado tem a ver com desumanização nossa e das relações as quais nós estabelecemos. O pecado é aquilo que nos desumaniza, aquilo que nos deprecia do que fomos criados para ser. E você sabe, nós fomos criados para sermos humanos. Segundo Jesus, o pecado é aquilo que desumaniza o ser humano em suas relações fundamentais. Aliás, se você tem interesse de que eu faça um vídeo falando mais, aprofundando mais o tema das relações fundamentais, escreva aqui nos comentários desse vídeo as palavras relações fundamentais, que assim eu vou entender que você quer que a gente produza um vídeo sobre isso. Deus, quando criou o ser humano, ele o criou como imagem e semelhança do próprio Deus. E os fez como macho e fêmea, ou seja, o masculino e o feminino estão presentes em Deus, tanto é que homens e mulheres são igualmente, sem nenhuma distinção essencial, sua imagem e semelhança. A única distinção é biológica, nada mais do que isso. E dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus significa algumas coisas. Por exemplo, que nós somos seres racionais, que nós somos seres responsáveis e que nós somos seres relacionais. Ou seja, Deus criou o ser humano como sua imagem e semelhança e os capacitou para relacionamento. E nós somos criados com 4 relacionamentos essenciais, 4 relações fundamentais. A relação com Deus, a relação com o próximo, a relação com a gente mesmo e a relação com a natureza. O pecado se dá quando nós desumanizamos essas relações fundamentais. Se no mundo ideal a relação com Deus era harmônica, a relação com o próximo era igualitária, a relação consigo mesmo era em paz e a relação com a natureza era de cuidado mútuo, quando o pecado entrou em cena, todas essas relações foram distorcidas e desumanizadas. O ser humano passou a ter vergonha de Deus, passou a querer dominar um ao outro, passou a se relacionar com a natureza de um modo utilitarista e explorador e passou a ter angústia interna sobre a sua própria existência. Jesus veio para restaurar a nossa relação, mas não apenas com Deus. Jesus veio para restaurar as nossas relações fundamentais. E lembre-se, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus vem para restaurar a minha relação com Deus, mas também para restaurar a minha relação interna comigo mesmo, a minha relação com o próximo e a minha relação com a natureza. Quando eu entendo Deus como um objeto que está à minha disposição, quando eu entendo o próximo como alguém que está ao meu serviço e que não deve ser levado em consideração na sua história, na sua essência e na sua própria identidade, quando eu me relaciono com a natureza de modo utilitarista e de um modo que exploro a natureza, que maltrato os animais, sujo os rios e os oceanos, está estabelecida uma relação de pecado, porque a desumanização entrou em cena e a desumanização é quem tem pautado a minha compreensão e as minhas relações fundamentais. Jesus é o Salvador que vem para nos libertar de nós mesmos, da desumanização, e vem para reharmonizar as relações fundamentais, que não é uma só, são 4. Inclusive, o modo como a pastoral muitas vezes é compreendida pode ser um modo pecaminoso de se fazer pastoral. Quando os líderes religiosos entendem as comunidades e as pessoas apenas do ponto de vista numérico, a quantidade do rol de membros e a quantidade da arrecadação no final do mês, isso é uma relação objetiva, desumanizada e, portanto, é pecado. Jesus nos chama para sermos seres humanos. Muitas vezes nós achamos que o chamado é para sermos santos
no sentido religioso do termo, muitas vezes nós achamos que o chamado é para sermos criaturas angelicais ou criaturas divinas, mas estamos enganados ao pensarmos assim. Lembre-se que a primeira tentação do diabo para com o ser humano foi que ele se tornasse igual a Deus. Isso é tentação, isso é fonte de corrupção, porque Deus nos criou para sermos seres humanos. Jesus nos chamou para sermos cada vez mais humanos e também nos chamou para humanizarmos as nossas relações com Deus, com o próximo, com a gente mesmo e com a natureza também criada por Deus, da qual nós dependemos e somos parte desse ciclo criado pelo Deus amoroso e misericordioso. Fazer teologia se dá com estudos e com a vivência. Fazer teologia é se abrir aos ensinamentos de Jesus e ao outro. Fazer teologia é a compreensão de que a vida é sempre superior à doutrina por si só. Se cuide, fique bem e até a próxima oportunidade.